agir de Deus na vida de cada um de nós aqui e ver que Deus tem fortalecido cada igreja de maneira individual e tem nos fortalecido em grupo. Deus tem agido nas nossas vidas e através das nossas vidas. E isso a gente pode ver. Pessoas às vezes que nem nos viam, nem nos conheciam, trazem ao nosso coração palavras de conforto. Aqui, minha filha, todo mundo já foi regado. É tanto chororô nesse lugar que já tá cheio d'água. Já vou florescer agora. Olha, vou falar, fora que a gente vai sair daqui jardineira, né? Preparada, porque a gente já conhece todas as partes da planta. Mônica, na sua primeira pregação, falou sobre as raízes, sobre o que uma raiz precisa para ser fortificada. Então a gente já conhece as raízes. Também falamos sobre o regar, a irmã falou sobre o regar, e a gente já aprendeu como cuidar da planta. Então agora está na hora de florescer. Vocês estão prontas para florescer? O versículo tema qual é, Tati? Vocês jantaram bem, né? Então estou preparada para 2 horas de pregação, né? Glória a Deus. É sábado, amanhã acaba, a gente tem que aproveitar o tempo. Não dá para dormir agora. É tempo de florescer. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aonde que está esse versículo? Já decoraram, né? 1 Coríntios 3:7. Aqui eu tenho 3, 6 e 7, né? Que eu coloquei a primeira parte ali. Então, quem dá o crescimento? Paulo ou Apolo? Eu entendi. Quem dá o crescimento? Paulo ou Apolo? Muito bem, isso mesmo. Agora a gente vai entender um pouco sobre o significado da palavra florescer. Florescer significa cobrir-se de flores, dar ou fazer brotar flores, enflorar. No figurado diz, torna-se próspero, desenvolver-se, medrar, e o significado de medrar é crescer, desenvolver-se. Vocês vão ver boa parte do talento que eu escrevo, porque assim, eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Quando a gente deita, a gente tem 1000 coisas na cabeça, mas quando a gente vai falar, a gente dá uma travada, né? Então eu anoto tudo assim, são umas 20 páginas, brincadeira, gente, não é tão longe assim. Mas eu dei uma anotadinha, eu vou dando uma zoiada aqui, tá, gente? Pensando no significado de florescer, a gente encontra a palavra crescer. Quando plantamos algo, o nosso desejo é que cresça e que floresça. A gente não planta pensando que vai morrer, né? Até quando a gente planta um cacto, a gente tem que cuidar, mesmo que ele não requer tanto cuidado assim. Eu sou a péssima jardineira que até cacto morre na minha mão. Depois dessa, se eu não aprender a cuidar de uma flor, Jesus, nós plantamos, regamos e cuidamos para que essa flor cresça. Entretanto, existem algumas situações que podem impedir o crescimento dessa planta. Mas antes de citar essas situações, eu quero relembrá-las de uma coisa muito importante que você já sabe. Em Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse versículo nos diz que o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Acredito que a natureza, ela tem muito a ensinar pra gente. Ela é reflexo da sabedoria, da criatividade, do amor e da beleza e do poder de Deus. Quantos segredos a natureza nos revela. É como se a gente pudesse ver em toda a sua criação
a beleza de Deus, a mão de Deus. Quando eu venho de Santa Catarina para o Paraná e eu olho a natureza, eu olho a paisagem, eu olho as montanhas e eu falo, cara, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Você olhar para o céu e falar, que dia lindo, foi Deus que me deu. A criação dele é perfeita. Só a gente que dá uma estragada de vez em quando, mas a criação de Deus é perfeita. Então, pensando nisso, eu vou mostrar a vocês o que uma planta precisa para florescer e o que pode impedir o crescimento dessa planta. Hoje vocês vão aprender ciências, tá? e principalmente a palavra de Deus. Eu acho que eu não estudei tanto na vida sobre plantas, nem no meu ensino fundamental e médio, quanto eu estudei para essa pregação. E hoje vocês vão estudar junto comigo. Então, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês o que uma planta precisa para florescer e o que impede o crescimento de uma planta, o que pode impedir o crescimento de uma planta. O que pode impedir o crescimento de uma planta? A idade. Em muitos casos, uma planta é simplesmente muito jovem para florescer. Na verdade, muitas vezes pode levar até 2 e 3 anos para algumas plantas amadurecerem e outras podem demorar ainda mais para florescer. Quando eu falo de nós olhamos a natureza, mas não somos seres humanos. A maturidade, ela não vem de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que a gente sai da barriga andando. Não saímos da barriga falando. E não aprendemos a andar de bicicleta. Eu não aprendi até hoje, então... de um dia para o outro, nem 30 anos da minha vida. Mas, quando a gente não fala idade cronológica, a gente fala de amadurecimento na fé. Como já vimos anteriormente, o crescer ele vem de quem? Deus. O crescer de Deus. E não vai acontecer de um dia para a noite. É uma caminhada com Deus, uma caminhada com Cristo. É dedicação, é tempo de qualidade e comprometimento com a causa de Deus. Em Colossenses 1, 9 e 10 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus deseja que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de Deus é que cresçamos espiritualmente, nessa caminhada com Ele. Ele deseja que a gente cresça, que a gente floresça na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. O crescimento, ele é diário, é um dia a dia com Deus. Como a irmã pregou, hoje de manhã ela falou, tem que regar, gente. Se vocês não regarem esse relacionamento, vocês não vão amadurecer. Vocês vão continuar jovens, flores, e não vão florescer. Outro ponto são as questões ambientais e culturais. Às vezes, tem plantas que não florescem devido a questões ambientais ou culturais. Por exemplo, a luz pode desempenhar um grande fator no fato de uma planta florescer ou não. Vocês já viram o girassol, com toda certeza. Vocês sabem por que o girassol tem esse nome? Porque o girassol, ele gira para o sol. Ele busca a luz. Ele se movimenta sempre em busca do sol. As suas folhas buscam o sol. E assim como o girassol, para onde você tem girado? Você tem buscado a luz? Você tem buscado um relacionamento com Deus? Você tem regado a semente que foi plantada para florescer? Trabalho, dinheiro, distrações e as coisas rotineiras do dia a dia têm atrapalhado o crescimento e têm tomado muito
muito mais tempo do que deveria às vezes na nossa vida. As questões ambientais e culturais têm afetado as nossas vidas externamente. E se a gente não tomar cuidado, é uma erva daninha que vai tomar conta. Então precisamos olhar para esse ponto. Em Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. A gente não pode deixar que essas questões nos desviem da cruz. Desviem o nosso olhar da cruz. Que a gente possa sempre estar como um girassol, buscando Deus, buscando a luz de Deus na nossa vida. Outra questão que também afeta a nossa vida, afeta a planta, é a temperatura, que impede o crescimento da planta. A temperatura também afeta a floração. As baixas temperaturas podem danificar ou matar rapidamente os botões de flores, resultando em nenhuma flor na planta. Em Lucas 24, 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A gente já ouviu muitos louvores que diz: faz meu coração arder de novo. Também aquece meu coração, renova a chama do primeiro amor. A gente canta e muitas vezes a gente nem recebe, nem compreende a profundidade daquilo que a gente está falando. Eu me lembro, agora um testemunho pessoal, me lembro de 2 vezes em que eu pedi socorro para Deus na minha vida. Foram 2 momentos bem difíceis para mim. Um deles era sobre morte carnal e outro era sobre a morte espiritual. Cristã, velha, e eu me sentia como se eu tivesse fraca. De fato, a maneira como a gente se sente não invalida o sacrifício de Deus. Não importa, nem nos tira a salvação já dada por Deus a nós. Mas a maneira como a gente age nos afasta de Deus. Deus, ele não afasta da gente. O Espírito Santo passa a habitar o nosso coração quando aceitamos a Cristo. Mas nós nos afastamos de Deus. Às vezes, as questões externas afetam a nossa vida e nós nos deixamos nos afastar de Deus. E nós nos enfraquecemos. A temperatura vai caindo. Nós vamos esfriando e nos acomodando e ficamos estagnadas, onde as nossas flores não morrem, as nossas folhas não morrem, mas as nossas flores não nascem. A folhagem continua verde, mas a flor não nasce. O nosso coração deve arder nessa busca constante por Deus. Eu sei o quanto essa conferência tem falado aos nossos corações. E eu sei que muitos de vocês estão com o coração sedentos por essa intimidade com Deus. Estão querendo buscar regar e florescer. E que isso você leve para o seu dia a dia. Que isso lá fora continue, que isso não se apague daqui para quando você sair do carro aqui para fora, ou quando você entra no avião, que isso não se apague, mas que esse amor continue a queimar no seu coração. O desejo de conhecer a Deus, o desejo de caminhar com Ele, que Ele continue ardendo no seu coração. No final do ano passado, Tiago até tirou sarro de mim, porque eu falei para ele que eu vou usar ele como exemplo. No final do ano passado, Tiago adora planta. Ele até cuida bem de planta, bem melhor que eu. Mas no ano passado ele decidiu podar uma planta que eu tinha ganhado no encontro de mulheres. Eu ganhei uma flor, acho que era um dos primeiros encontros, e eu plantei no jardim ele plantou no jardim de casa. E aquela flor, ela dava o ano inteiro. Era uma flor roxa, um roxo bem forte, e que o ano inteiro floria. E daí Tiago decidiu podar a planta. Mas assim, o dom dele não é jardinagem, né? Então ele podou aquela planta.
porque as folhas da planta estavam caídas. Apesar dela ter muita flor, ela estava muito cheia. Ele falou, eu vou dar uma ajeitadinha. Então, ele foi lá mexer na planta. Quando o Tiago podou aquela planta, as flores ficaram mais jeitosas, de fato. Elas já não estavam mais tão caídas. Elas já estavam todas alinhadinhas, bonitas. Porém, a planta não floresceu mais, gente. Não nasceu um botãozinho de flor. Desde o ano passado. E as folhas continuaram verdes. Não morreu, gente. Ele não matou a planta, tá? Só não floresceu, mas não matou. Tá bem verdinha ainda. Eu confesso que no final do ano passado, depois que o Thiago podou a planta, e esse ano eu estava conversando com a minha tia. Para quem não conhece aquela da minha tia, minha mãe, minha intercessora. E aquela é minha prima, minha irmã também, intercessora na minha vida. Levanta ele. E eu estava conversando com a minha tia, falei, tia, vai ter uma conferência, eu vou pregar, mas assim, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei o que falar, eu não sei nem se eu estou preparada para isso, confesso. E realmente a gente não tem que estar preparado, a gente tem que estar disposto. Porque Deus é quem capacita. Se você tiver disposição, Deus capacita a sua vida. Às vezes é difícil a gente entender, mas o crescer vem de Deus. De Deus. E é Ele quem capacita. E quando eu olhava para aquela flor, eu confesso que por um tempo eu me sentia como ela. O Espírito Santo, quando a gente aceita Cristo, habita no nosso coração, Ele não nos deixa mais. Aquela flor continuou verde, mas ela não floresceu mais. As questões externas afetaram a minha vida, o trabalho, o filho, a preocupação, os hobbies e a correria do dia a dia. E você aos poucos vai orando menos. Ora na hora que vai dormir, talvez ora ali na hora que acorda, na hora do almoço faz uma oração. Mas não tem mais aquele momento, sabe? Você e Deus. Ler um devocional de um versículo curto, que o tempo é curto, e o tempo com Deus não tem que ser curto pra gente. O tempo com Deus tem que ser o principal no nosso dia a dia. E eu tava igual aquela flor, verde, ajeitadinha, mas já não estava mais florescendo. Peraí, já me perdi aqui, gente. Assim como a planta, eu deixei de florescer. Eu fui podada pelos contratempos da vida. E muitas vezes, uma coisa que a gente tem que entender é que não é só nós que nos podamos. Nós também podemos podar a vida do nosso irmão. Nós também podemos ser podados por ele. Então, quando a gente para de florescer, a gente leva as questões ambientais, as questões externas, culturais, a nossa correria da vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não podar a vida do nosso irmão. Porque quando a gente está numa igreja e a gente tem mais gente, não é reconhecimento que a gente quer, é incentivo. E falar assim, irmã, que bênção, que feliz, que louvor maravilhoso que você cantou essa noite, que mensagem que você trouxe, que abraço que você me deu, que eu me senti acolhida. Que palavra que você me deu de só um bom dia, o eu te amo, o significado que teve aqui na minha vida. Só que muitas vezes a gente acaba se estressando com coisas tão bobas e as críticas saem. E a crítica poda. A crítica poda, irmão. Você, um olhar torto, poda a vida do seu irmão. Uma palavra dura, poda a vida do seu irmão. E assim a gente vai fazendo o que com ele? Porque a gente também não é os melhores jardineiros do mundo. Vai fazendo o que o Thiago fez com a planta. Vai deixando ela não florescer mais. Ela não floresce. Por culpa minha, por culpa dela, porque ela se permitiu também. Ela se deixou ser podada. Eu me deixei ser podada. As pessoas tiveram influência. Eu tive a maior influência sobre a minha vida. Então eu tenho que cuidar para não me podar
e eu tenho que cuidar para não podar a vida do meu irmão, enquanto irmão. Você faz parte do crescimento do seu irmão também. Você pode ajudar ele a florescer e também pode podá-lo. Então, cuide para que não somente você floresça, mas para que você também ajude o outro a florescer. Uma flor sozinha no campo não é tão bonito quanto um jardim repleto de flores. Não é verdade? Tu ganha um vaso de flor, daquele monte de matagal verde, e uma única florzinha no meio. Ah, que bonito! Aí tu ganha um vaso cheio de flores. As pessoas chegam na casa da gente e falam, nossa, que lindo! Que lindo o teu jardim! Aí você tem um matagal perdido e uma única flor lá no meio. As pessoas às vezes nem percebem. Mas se o jardim inteiro é florido, as pessoas percebem. As pessoas vão querer cuidar para também ter o jardim florido. Então que você floresça e que você floresça na vida do seu irmão. Que você cuide para não podar a vida do seu irmão. Que você vigie também, para que você não se pode daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Ainda pensando na temperatura, em alguns casos, existem plantas que precisam passar por um período de frio. A gente falou daquela que teve a temperatura baixa. E agora, eu vou falar daquela que às vezes precisa de um pouco de frio. Existem algumas plantas que ela precisa do frio para provocar a floração. Isso é verdade para muitos bulbos como flores na primavera, como as tulipas. Algumas precisam passar pelo frio. Às vezes na nossa vida, a gente precisa passar pela nevasca, pela tempestade. A gente precisa do gelo de Deus. Para então reconhecer Deus na nossa vida, enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Para a gente perceber que estamos acomodadas. Para a gente perceber que a gente deixou de lado a busca constante. Muitas pessoas chamam de deserto, mas também pode se chamar de nevasca, essa temperatura baixa na nossa vida. E a gente tem que lembrar que Deus, Ele não nos abandona. Não nos abandona. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Às vezes é nós que estamos andando para trás. E a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. O frio, em algumas pessoas, acaba fortalecendo. E nas circunstâncias adversas, elas são fortalecidas. Mas lembre-se, não espere a nevasca para você florescer. Nem todo mundo é tulipa. Outro ponto que pode impedir o crescimento é a polinização deficiente. A falta de polinizadores adequados pode inibir a produção de flores e frutos. Muitas vezes, o clima pode ser um fator aqui, já que o tempo ventoso, frio ou úmido pode limitar a atividade das abelhas, resultando em polinização pobre. Nós somos polinizadores na vida dos nossos irmãos. A polinização representa o processo reprodutivo dos vegetais. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação dos frutos e sementes que irão originar novas plantas. Então, nós precisamos polinizar a vida dos nossos irmãos, porque é através da polinização que vem a fecundação e a maturação. Aí eu não posso falar mais, porque senão eu já entro na pregação da Mari, que é os frutos. Então, nós precisamos polinizar a vida dos nossos irmãos, para que eles floresçam e para que eles gerem frutos também. O florescer é algo que vem de Deus, mas para que eu floresça, eu preciso estar ligada a Deus, eu preciso ser regada por Ele, eu preciso estar muito bem enraizada em Deus, como pregou Mônica de manhã, ontem, né? Como já dito, alguns fatores podem impedir o florescer e um desses também é a polinização. Como mulheres de Deus, temos o papel de polinizar a vida das nossas irmãs. Em 1 João 1, 2, 3 diz: a vida se manifestou em nós
a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A gente deve polinizar o Evangelho de Cristo no coração das pessoas. A gente deve carregar essa semente, ajudar a plantá-la no coração de outras pessoas, para que elas também cresçam e floresçam. A gente pode podar a vida do nosso irmão e a gente pode ajudar o nosso irmão a florescer. Então tu já sabe que tu não pode podar ele, mas tu pode ajudar ele a florescer, polinizando também. Para florescer, também precisamos uma das outras. Quando plantamos nas nossas irmãs a edificação, quando incentivamos na busca diária de Cristo, quando damos um conselho, quando oramos juntas, quando testemunhamos sobre as nossas vidas, compartilhamos as nossas dores e vitórias em Cristo. Quando transmitimos o amor de Deus em nossas ações, seja através de um abraço, de uma atitude, quando a gente planta isso, quando a gente poliniza o coração do nosso irmão, é mais fácil ele florescer. A gente troca testemunhos, a gente aconselha e a gente se edifica mutuamente. Estamos fazendo a polinização do Evangelho e do amor de Cristo. Estamos permitindo que não somente nós venhamos a florescer, mas estamos ajudando para que o outro também floresça. Em Romanos 10, 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Quem poliniza, anuncia as boas novas de Cristo. Você tem polinizado as plantas, as vidas dos seus irmãos, para que eles floresçam? Pensem nisso. Polinizem o Evangelho para que o outro floresça, para que Cristo floresça no coração deles e daqueles que ouvem a mensagem de Cristo. Anunciem as boas novas. Falem do amor de Deus. Mostrem o amor de Deus. Que não sejam só palavras, mas também que sejam atitudes. Também temos o desequilíbrio de nutrientes, que provocam a dificuldade da planta crescer. Adubar é necessário, mas nitrogênio em excesso pode resultar em um crescimento exuberante e verde, mas também reduzir a floração. Que foi o que aconteceu com a planta lá de casa. Está verde, bonita, mas não flore mais. Em 1 Coríntios 8:1, na parte B diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ao longo desse texto de Coríntios, a gente vê o apóstolo Paulo falar sobre o conhecimento. Ele diz que não devemos servir de pedra de tropeço na vida do nosso irmão. A gente sabe que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, certo? Todo mundo concorda? Ou a gente é salvo pelas nossas ações? Misericórdia. A gente é salvo somente pela graça de Deus. E a gente sabe que sem a benevolência de Deus, qualquer lei por si só não vale de nada. Então o que nos salva é somente a graça de Deus. Só que existe muita gente vomitando teologia, criando discussões. O que você mais vê hoje em dia, tu abre no YouTube, aí tu vê as críticas. Ah, porque tal pregador falou isso, porque tal pregador falou aquilo, e vem as críticas e vem várias teologias diferentes, e as pessoas discutem. Hoje a irmã falou assim: a irmã pregou, falou alguma coisa errada, eu me atenho àquilo que ela falou que eu não concordo, então aquela pregação não entra mais no meu coração, porque eu me foquei naquilo, não concordo com aquilo, então todo o resto é balela. Não é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o todo, trazer para o seu coração aquilo que edifica a sua vida. E eu vejo muita gente se enchendo desse conhecimento e não compartilhando com o irmão.
Em João 3,16, gente, eu não vou nem ler, né? Vocês sabem de cor, então vocês vão ler para mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele ama a mim, certo? Ele ama todos. Ele amou o mundo. Ele nos ama e Ele não nos ama pelo que fazemos. Ele não nos ama pelo que somos. Ele não nos ama mais ou menos pelo que eu faço. Ele ama mais a irmã lá que prega. Ele ama mais a irmã do louvor. A da faxina, nem tanto. Aquela que está no banco, menos ainda. Na verdade, a da faxina é que mais devia ser levantada, né, gente? É outro trabalho. Então, assim, Deus não nos ama mais pelo que a gente faz. É claro que a gente também, então Deus não me ama pelo que eu faço, então não vou fazer mais nada. Ele me ama de qualquer jeito. Também não é assim, tá? Ele não nos ama mais e não nos ama menos pelo que fazemos. Nem pela quantidade de coisas que eu sei. O amar a Deus faz eu querer conhecer mais a Ele. Quando a gente fala sobre o desequilíbrio de nutrientes ali, e a gente fala do conhecimento traz orgulho e o amor edifica, a gente está falando que não adianta eu me encher de conhecimento, não me adianta eu me encher de teologia e de teorias e esquecer o amor, esquecer as ações. É uma festa em obras também. Uma festa em obras é o quê? Morta. O amar a Deus faz com que a gente queira conhecê-lo. Não, eu amo a Deus, eu quero conhecer, eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ver a sua palavra, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero buscá-lo, eu quero orar mais. Mas por quê? Porque eu quero ter intimidade com Ele. Assim como a planta, que com adubação em excesso pode resultar em um crescimento exuberante e verde, mas que em excesso também pode reduzir a floração. O conhecimento pode trazer o orgulho. As discussões podem impedir o florescer. E se eu me inflar de conhecimento e não compartilhar o amor, de nada vale. E o viver é praticar essa mensagem de nada me serve o conhecimento. Se eu não viver isso, se eu não compartilhar isso com meu irmão. Mas também o pouco fósforo, porque a gente falou do muito nutriente que sufoca a planta, mas também o pouco adubo pode causar a não floração das plantas. A intimidade com Deus é uma busca diária. A gente precisa ser constantemente regado por Deus. Regado, e a gente precisa constantemente buscar a Deus. A gente precisa manter as nossas raízes firmes para que nenhum vento nos leve embora. E o florescer, ele requer dedicação. Sem a busca diária por Deus, como que a gente vai conhecer? Como que você vai conhecer alguém que você não conversa? Como você vai conhecer alguém que você nem tem interesse em saber quem é? E como você vai saber quem é Deus? Através da sua palavra. Está lá. Quem é Deus? Está lá tudo que Ele fez. Tudo que Ele vai fazer. Está lá. Como que você vai conhecer a Deus se você não tem interesse em saber quem é Deus? Se você não busca? Como que você vai conhecer alguém que você não conversa? Não tem como. Como que você vai ter intimidade com Deus se você não para 5 minutos do seu dia para falar com Ele? É impossível. Eu não posso conhecer nem alguém que está do meu lado se eu não conversar. E que o nosso relacionamento com Deus não seja superficial. A gente precisa buscar através da Bíblia, buscar através da oração. Deus quer que o busquemos. Ele quer se relacionar conosco e não um relacionamento superficial. Afinal, se fosse por isso, Ele não teria morrido na cruz, né? Se fosse só para um relacionamento superficial. Ele quer ouvir você. Ele quer ser ouvido por você. Ele quer te aconselhar através da sua palavra. Ele quer cuidar de você. Mas para isso você precisa buscar. Adube a sua fé, mas cuidado para não se inflar de conhecimento. Não sufoque com muito nutriente, mas também não esqueça de adubar. Por último, não menos importante, apoie
a poda inadequada. A poda é outro fator. Se a planta não for podada corretamente ou no momento apropriado, a floração pode ser reduzida significativamente. A gente já aprendeu isso com o exemplo do nosso irmão Tiago. Que se a gente não podar direito, não vai florescer mais. Em João 15, 1 e 2 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Podar é uma das tarefas muito importantes para o crescimento da videira. Até 90% da videira é cortada na poda anual. O jardineiro inteligente sabe que a poda correta interfere na quantidade e qualidade do fruto. O fruto de que Jesus fala está relacionado à nossa disposição e atitude cristã, a natureza cristã. A nossa reação à poda revela o grau verdadeiro da nossa maturidade espiritual. O quanto eu estou madura para aceitar a poda de Cristo na minha vida. Deus vai te podar, Deus vai te lapidar, e vai doer, e você vai deixar. Amém? Amém. De fato, não estamos onde Deus quer que estejamos, pois não somos perfeitas. E o fato de não termos alcançado a perfeição significa que seremos podadas regularmente. Devemos nos entregar voluntariamente a essa poda, mesmo que seja desconfortável e doloroso. Lembre-se que você está sendo podada para florescer e produzir bons frutos. Deixe Cristo podar a sua vida. Aceite que vai doer, mas que vai valer a pena para que você floresça. Agora que eu já falei de todas as características que impedem o florescer e crescer dessa planta, agora, Tiago, presta atenção para você saber como que floresce. A gente vai ver as características do que uma planta precisa para florescer. Embora não possamos controlar coisas como idade ou clima, a gente pode consertar fatores como luz, alimento, como fertilizantes e adubo, e a poda. O segredo número 1 para fazer a planta florescer. Se sua planta não está florescendo, é porque não está recebendo luz suficiente e você pode simplesmente movê-la para um local mais apropriado, onde ela recebe mais luz do sol. Às vezes, a gente não floresce porque a gente não está recebendo luz. Aonde a gente está inserido? Com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho estado? Com quem eu tenho conversado? Eu estou perto daquelas pessoas que são luz da minha vida? Aonde eu tenho estado? Eu preciso estar próximo à luz para que eu floresça. Em João 8,12 diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz, e quem segue Jesus nunca estará no escuro. Devemos buscar viver a luz de Cristo, respaldada à luz das Escrituras, e não deixar que a escuridão do mundo apague nossa luz. Em Mateus 5:14-16 diz: Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cristo está sendo formado em nós. E se Cristo é a luz do mundo, nós também devemos brilhar. Sei que muitas vezes na vida a gente passa por dificuldade. E isso parece que vai nos enfraquecendo. Não nossa fé em Deus,
Mas a gente vai, como diz a música lá, vou sentindo minhas forças indo embora. Então a gente sente as nossas forças indo embora. Tá bom que eu não sou boa cantora, até não leve em conta a minha cantoria, tá, gente? E eu sei que muitas vezes passamos por dificuldades e a nossa luz parece enfraquecer. Mas, irmão, se está enfraquecendo, coloque mais óleo nessa lamparina. Acenda essa candeia, não deixe se apagar. Busque a Deus. Fale para Deus, Deus, eu estou com dificuldade até de orar. Espírito Santo, fale através de mim. Escute meu choro. E Ele escuta as suas lágrimas têm som para Deus. Ele sabe, Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. Tá difícil de falar? Feche os olhos. Deus escuta o teu silêncio. Escute você também o silêncio de Deus. Muitas vezes, Deus fica no silêncio para que a gente possa ser moldada, para que a gente possa ser podada. E coloque óleo nessa lamparina, não deixe a luz de Deus se apagar. Busque a Deus, mantenha a luz acesa, para que também as pessoas possam ver. No capítulo 14 diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a cidade e Cristo é o monte. Ele é o alicerce das nossas vidas. E vocês já viram? Quem que já andou de avião? O pessoal de Aracaju não vale, porque eles vieram de avião. Mas acredito que a maioria aqui já andou de avião. Se não, já consegui já vi uma cidade durante a noite, de longe, que ela fica toda iluminada. E como ela é bonita. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Iluminar em uma escuridão. Ali fala que não se pode apagar. Cadê? Já me perdi aqui, ó. Não se pode apagar não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos a luz de Deus. Nós estamos firmados nesse monte que é Cristo. Ninguém pode apagar a nossa luz. A gente não pode permitir que a nossa luz se apague. E a gente tem que ser luz na vida das outras pessoas. Iluminar em meio à escuridão. Iluminar em meio às dificuldades das nossas vidas. Nem sempre vai ser fácil. Mas Deus quer que a gente brilhe em meio à escuridão. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Amém. O segredo número 2, são só 3 segredos, tá? Então já estou acabando, gente. O segredo número 2 é que a planta precisa de nutrientes, água e alimento. Em João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 6,35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ainda em Isaías 58,11 diz: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Em Cristo temos tudo. Nós temos luz, nós temos água, nós temos alimento. Ele é o pão da vida. Ele é tudo o que a gente precisa. Em Cristo a gente tem tudo para florescer. Ele é uma fonte de água viva que não cessa. Ele é nosso guia, o nosso protetor, aquele que nos sustenta, que nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, que nos dá o crescimento, que nos faz florescer em meio à circunstância. Ele nos dá tudo o que precisamos. É só buscar. Ele dá. Ele está ali para você, para mim. E o último segredo é a poda. Aprender como e quando podar as plantas. Não só as manterá saudáveis e atraentes, mas também impedirá que a formação dos botões sejam perturbados.
As flores no jardim precisam ser podadas. Elas precisam de podas. E Jesus nos disse que aqueles que são seus discípulos precisam ser limpos e podados para produzirem mais. Essas podas podem representar certas coisas que a gente precisa renunciar na nossa vida. Existem coisas que precisamos renunciar. Existem atitudes que prejudicam o nosso crescimento, que precisam ser podadas, que precisam ser cortadas da nossa vida. Outra coisa seria o exemplo do apóstolo Paulo. Quando a gente lê a história de Paulo, a gente vê a semente plantada, quando ainda relutante. Ele ouviu a mensagem, mas não aceitou, porque ele perseguia os cristãos. A gente vê o encontro dele com Deus na Bíblia. A gente vê o crescimento e o florescer de Paulo. E a gente vê o frutificar na vida dele. Paulo também ajudou outros a florescerem. Nas cartas de Paulo, a gente vê inúmeras exortações na igreja, bem como muitos encorajamentos em todas as cartas dele. Em 2 Timóteo 2, do 1 ao 2, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Através de uma pessoa, semeando, regando, através da vida de Paulo, quantas pessoas não floresceram? Através das nossas vidas, quantas pessoas não poderão florescer? Não poderão frutificar? Quando a gente estiver velho, quando a gente não estiver mais aqui, as nossas sementes ainda estarão dando frutos. A semente que você plantou no coração da irmã, ela plantou no coração da outra, que levou para a outra e trouxe a mãe, e trouxe a irmã, e a mãe vai trazer outra pessoa, e o filho vai, e assim a semente vai sendo plantada. E assim vai haver um crescimento. Através de uma pessoa, muitas flores nascem, através de uma única semente. E o que de mim ouviste, confia a outros para que também ensinem a outros. É muito importante esse processo de crescimento espiritual. É muito importante isso para florescer. Mas a irmã pregou bastante sobre o regar. A Mônica pregou sobre enraizar. Você já está firmado em Deus. Você precisa regar esse relacionamento em Deus. Mas eu quero encorajá-la para que você floresça e faça o outro florir. Para que você possa fazer o outro florescer, para que você floresça na vida do outro, para que você polinize no coração dele o amor de Deus, para que ele venha desenvolver, para que ele venha crescer, que você possa deixar ser lapidada e podada por Deus, transformada por ele, que você renuncie aquilo que é necessário, que você abra mão para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Em 1 Coríntios 3, 6, 7, que vocês não ouviram esse versículo até agora, né? Diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A palavra florescer, a gente viu como crescer. Vimos a palavra de Deus, como Ele quer que cresçamos e quem dá o crescimento. Sabemos que quem faz crescer é Deus. Vimos que para uma pessoa frutificar, ela precisa florescer. Você sabia, curiosidade, eu até falei para a Mari hoje, você sabia que toda planta produz flor, mas nem toda flor vira fruto? A flor, para virar fruto, ela precisa ser polinizada, ela precisa amadurecer. Você vai parar na flor ou você quer virar fruto? Você quer gerar frutos? Em Salmos 92, 12 diz: O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. E no Salmos 92, 13 diz: Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém. Nem sempre o solo da nossa vida vai ser o mais fecundo, o mais preparado, o mais regrado.
Por certo que muitas vezes ele vai estar pedregoso, ele vai estar seco, ele vai estar infértil, instável. Mas, no entanto, Deus semeou ali. A palavra foi semeada ali. E quer a gente concorde ou não, cabe a nós tornar esse solo produtivo. Nós precisamos deixar Deus trabalhar para que a aridez do nosso coração seja vencida, para que as circunstâncias, para que as ervas daninhas não sufoquem as nossas folhagens e não impeçam o nosso florescer. Precisamos perseverar, lutar, se reinventar, superar e lembrar que Deus é que dá o crescimento. E que se a gente o buscar com toda certeza, Ele nos fará florescer. O florescer significa esforçar-se por oferecer. Ofereça sua vida no altar de Deus. Ofereça o que você tem de melhor, ofereça o que você tem de mais belo, ainda que as condições não estejam favoráveis. Hoje, para mim estar aqui, eu me senti um solo fértil, árido, mas eu deixei Deus florescer na minha vida. Quando eu saí da minha casa, na quinta-feira eu até comentei com o Thiago, eu olhei para a flor, e a flor que ele podou, que fazia quase um ano que não crescia. Antes de eu vir para cá, eu olhei para ela, e tinha uma única flor nela, e aquela flor era eu. E eu sei que Deus tem florescido através da minha vida e vai florescer através da vida de vocês. Que vocês recebam isso, que vocês deixem Deus florescer na vida de vocês. E por último, todo jardim com flores precisa de um olhar carinhoso e atento do jardineiro. E assim, Deus, com seus olhos de eternidade, nos garante na sua palavra, no Salmos 33:18, que os seus olhos estão sobre o que o temem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre o que esperam na sua misericórdia. Jesus é o jardineiro e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas, mesmo que em meio às circunstâncias a gente não consiga perceber. Ele tem cuidado de nós. E Ele é um jardineiro perfeito. Ele trabalha em nossas vidas. É Ele quem nos faz florescer. Quero que você se coloque de pé. Eu quero encorajar você a florescer. E quero encorajar você para que você floresça na vida do seu irmão, para que você polinize a vida do seu irmão. Eu quero encorajar você nessa noite a orar e pedir para que Deus faça com que a sua vida floresça. Que mesmo que você se sinta fraca, eu até falei com o Mário hoje, eu falei assim, às vezes eu me sinto fraca, mas é na fraqueza que somos fortes. Porque é lá que Deus nos aperfeiçoa. É lá que Deus nos faz florescer, que nos molda, que nos poda, que nos reconstrói. Então eu quero que você feche os seus olhos, que você peça para Deus, Deus floresça na minha vida, faça com que eu floresça, me usa, Pai. Tá difícil, às vezes eu não tenho forças para dizer nem o que eu sinto, mas eu sei que o Senhor está aqui. Escuta, Pai, o meu coração. Eu sei que o Senhor escuta o meu coração, eu sei que o Senhor está presente. Que o Senhor me ajude para que eu floresça. Eu quero florescer, eu quero viver esse amor, eu quero sentir o meu coração em busca da luz. Eu quero ser como um girassol, procurando e sedento por Ti, Pai. Muda a minha vida, resgata o primeiro amor, transforma o meu ser, me faça uma nova criatura, Pai, me faça crescer, que a minha raiz possa estar aprofundada em Ti, que eu possa ser regada pelo Seu amor, que eu possa polinizar a vida do meu irmão e que eu floresça, Pai. Peça a Deus, diga a Ele tudo que está no seu coração, que Ele sonda o seu coração. Peça para que Ele te use. Senhor,
Usa-me, Senhor. Então deixa Deus usar a sua vida. Deixe-se florescer, permita-se florescer em Deus. Porque Deus é um jardineiro fiel. Ele é o jardineiro que rega a sua vida, que transforma a sua vida, que te faz crescer e florescer. Deixe Deus florescer na sua vida. Você só precisa estar disposta. Quem te capacita é Deus. Deus dá o crescimento. E Ele quer te fazer florescer. Então permita o agir de Deus. E Ele te fará florescer. Amém? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Abraça o seu irmão, polinize na vida dele o amor de Deus. Ore por ele. Ore por ele. Ore para que
possa florescer na vida deles.